começar essa palavra contando uma história que eu ouvi recentemente no congresso que a igreja que é responsável hoje pela mentoria, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, pastor Danilo Figueira, que tem acompanhado junto com o pastor Antônio as nossas vidas. Eles têm um congresso muito importante lá, que é feito todo o ano, eles fazem no feriado de Páscoa. Este ano esteve lá um pastor chamado Cezinha Cita, um pastor de Laranjeiras do Sul. Uma bênção, aquele homem é um homem de Deus, a gente se inspira tanto no ministério dele. E ele contou uma história, que eu quero começar o sermão dessa manhã contando uma história. Disse que a esposa dele recebeu uma flor. Quem é que gosta de cuidar de flor? Mas cuida mesmo ou você tem a manha de deixar o cacto morrer? Quem é que já deixou um cacto morrer aqui? Ô, glória! Quem já matou um cacto? Quando você matou um cacto, meu irmão, você tem que dar um profissional. O bichinho precisa de água uma vez cada mês e você ainda não deixou o cacto morrer. Faça meu favor, hein? E a esposa do pastor, ela também não tinha tanto talento com flores assim. E eu não lembro qual foi a data especial, mas eles ganharam uma flor, porque ela disse assim: nossa, adoro tulipas. E eles ganharam uma tulipa. Rapaz, foram no Google, pesquisaram, diz que a tulipa tem que ser aguada com gelo, porque ela gosta de temperatura baixa, e aí todos os dias eles aguando. E como era a regra? Geralmente 2, 3 dias, a flor que ganhava morria. E aquela não. E aquela tulipa maravilhosa, esbelta. E o pastor falou assim: não, tem que aguar com gelo. Aí um dia à tarde a esposa falou assim: não, eu ouvi dizer que ela tem que ficar de noite na geladeira, tal da tulipa. Aí arranca tudo, a manteiga, arranca tudo, bota a tulipa na geladeira e a tulipa crescendo, coisa mais linda. Tulipa bonita. E passou um tempo, e aquela coisa gerando alegria no coração dos dois. Um dia à tarde, ele chega em casa, a esposa diz assim: senta aqui, nós precisamos conversar. Vamos conversar. Na hora até assustou. O que aconteceu? Não, senta. Não, pode falar, bem. Não, tem uma coisa para falar para você. O que foi? A tulipa era artificial. A tulipa que nós ganhamos era artificial. Aí eu assim: mas como assim? É artificial. Não, mas a gente viu crescendo, você falou que ela estava ficando mais bonita. Triste realidade. Irmãos, quantos de nós... Eu comecei com essa história porque ela tem muito a ver com o que eu vou pregar hoje. Quantos de nós estamos cuidando de coisas que na verdade tem cara de verdadeira, parece aspecto de verdadeiro, mas são artificiais. Nós precisamos lutar contra a espiritualidade artificial. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 1, Salmo 1. Salmo 1, tão conhecido dos irmãos, diz assim, vou ler só os 3 primeiros versículos. Salmo 1, de 1 a 3, diz assim, você poderia recitar esse texto de cor. Estou lendo na NAA. Diz assim o texto bíblico na NAA: bem-aventurado é aquele que não anda segundo ou não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como este homem que medita dia e de noite, que tem o prazer na lei de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Escute esse pedacinho.
tudo o que ele faz será bem sucedido. Irmãos, este para nós é um parâmetro. Esse texto mostra que existem pessoas, né, como esta pessoa que o salmista está descrevendo, um homem, uma mulher, aquele que não vive segundo o que ele ouve apenas. Porque diz o texto, não está dominado ou influenciado pelo conselho. O texto diz que há pessoas que não vivem dominados pelo ambiente, aquele que não se assenta a uma roda. O texto mostra que há quem consiga viver não governado por vozes erradas. Irmãos, estas pessoas aqui não são pessoas apenas que evitam o mal, mas é alguém que se tornou estável diante do Senhor. O texto diz para nós que ele é como uma árvore plantada. Sabe o que as características de uma árvore? Ela é forte, tem raiz, tem constância, tem fruto no tempo certo. O Salmo coloca para nós algo muito importante aqui. Essa pessoa só se torna assim porque ela decidiu não andar em alguns lugares. O texto mostra o perfil de pessoas que decidiram não fazer parte de alguns ambientes, não se tornar artificial. Porque a artificialidade, ela está nas nossas relações, ela está na forma como nós nos aconselhamos, a forma como nós permanecemos em certos ambientes que não deveríamos permanecer. Não dá para se assentar em qualquer roda, meu querido irmão, não dá. E estes conceitos são mentiras que estão sendo aceitas por nós. Se você faz parte desta igreja, se você ouve o devocional do seu pastor todos os dias, você tem ouvido que ao longo desta semana nós temos falado sobre mentiras. Mentiras que vêm na mente, mentiras que vêm da mente, mentiras que vêm do sistema desse mundo corrompido, um sistema que está com seus valores completamente pervertidos, mentiras que o inimigo sussurra ao seu ouvido. Quando estas mentiras, elas são introjetadas, quando estas mentiras são incorporadas e não confrontadas, elas vão modelando quem nós somos. Preste atenção, isto é muito sério, porque nós não conseguimos viver o Salmo 1, não conseguimos viver de maneira estável, não conseguimos viver de maneira que frutifiquemos, não conseguimos viver com raízes profundas, porque uma vida artificial com Deus sempre irá gerar uma vida artificial com as pessoas. Você precisa entender isso. A não ter uma aparência de fé apenas, uma aparência sem raiz. Há muitas pessoas assim, sem constância, sem transformação real. Hoje eu quero olhar para este salmo e extrair exatamente disso. Exatamente isso, confrontar mentiras, para que nós possamos nos tornar o homem ou a mulher deste salmo primeiro. Você quer ser este homem, esta mulher, que é bem-aventurado, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas? Você quer ser, meu querido? Nós precisamos. Por isso, não é possível viver uma vida artificial. A artificialidade está nas nossas relações. Hoje nós somos a geração da artificialidade. Nós estamos acostumados com vídeos de 15 segundos e assim passamos. Hoje você sabia que há uma incrível dificuldade dos nossos jovens e adolescentes sentar e assistir um filme de 2 horas?
Os nossos jovens e adolescentes não conseguem. Por isso que você pode reparar que as séries estão cada vez se tornando episódios mais curtos. Você faz 10 episódios numa temporada, mas você tem episódios curtos, porque a maioria dos nossos jovens e adolescentes não conseguem ficar sentado. Irmão, quem aqui é da época do videocassete? Você lembra daqueles vídeos, daquele filme que se alugava e tinha fita dupla? Nossa, fita dupla. Você tinha que colocar, dava 1h30 mais ou menos. Quem lembra da fita dupla do Titanic aqui? Oh, Jesus. Você lembra disso? Tinha fita dupla e você não podia devolver a fita sem rebobinar. Rebobinar. Os nossos jovens não sabem nem o que é isso. Você fala assim, ó, rebobina, ele vai falar, quê? Rebobina. Quem sabe o que é rebobinar uma fita aí? Sabe nada, lá. É isso, meu irmão. Esta superficialidade está nas nossas relações. E a minha fala hoje aqui para você é tirar estas mentiras da sua mente. E a primeira delas que eu quero trabalhar diz respeito ao eu não sou suficiente. Essa mentira não fala apenas de uma capacidade. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Ela ataca a nossa identidade. A pessoa aqui do Salmo 1, ela não anda em conselhos. Ela não anda em certos lugares. Ela não precisa estar em alguns lugares para poder ter a identidade dela formada. Uma pessoa que acredita nessa mentira de que não é suficiente, ela vive com uma sensação constante de inadequação. É como se eu estivesse sempre faltando algo para mim, é como se estivesse faltando sempre algo para mim, como se eu estivesse sempre precisando chegar em lugares onde eu não estou. É como se eu estivesse precisando ser amado, ser aceito. Esta sensação de inadequação é o resultado de uma mentira que já impetrou na sua vida. Eu não sou suficiente. Agora, esta mentira do eu não sou suficiente, ela chega a nós como? Sabe como? Principal porta é a nossa mente e o nosso coração. Porque hoje nós vivemos a geração das comparações. Eu estou me comparando o tempo inteiro. Conversava com um pastor esses dias no nosso café e ele estava dizendo assim, que difícil que é quando a gente entra no Instagram e vê lá todas as igrejas, dificuldade. Eu não gosto de entrar no Instagram, o pastor falava para mim, porque a hora que ele entra no Instagram, ele vê, hoje em dia, as equipes de mídia, louvado seja Deus pelas equipes de mídia da igreja, mas, meu irmão, nunca você vai ver uma igreja tirando uma foto de um templo vazio. Se a gente tem a foto daquela semana, é porque está todo mundo cheio. E o pastor olha o Instagram dos outros e fica olhando o Instagram, fala assim, meu Deus, só a minha igreja que não vai para frente. Não é assim só com o pastor, é assim com tudo. Você vê a empresa daquele seu concorrente, você diz, nossa, a empresa dele está muito boa, está muito ruim, está muito boa, a minha está muito ruim. Quando você passa a comparar tudo o que você faz, você entra inevitavelmente em alguns pensamentos. Sabe quais são? Eu não consigo, eu não tenho, eu não sou. Isso atrapalha e te deixa com uma sensação, sabe qual? Eu não sou suficiente. Meus irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus como um profeta do Espírito para você hoje, para que esta voz quebre a autoridade no teu coração. Não, eu não estou aqui para te dar um gás. Eu não estou aqui apenas para levantar o seu moral, para falar que você é suficiente. Não, eu estou aqui para que você possa realinhar a sua dependência. E o eu não sou suficiente dará lugar a um pensamento: eu estarei completamente submetido
aos pés da cruz, e ali, nele, eu terei a minha identidade refeita. Sim, porque nós estamos vivendo um tempo em que a todo momento nós precisamos provar o nosso valor, nós temos que performar, nós temos que ser muito bons, nós temos que ter muito conhecimento. Mas esta mentira do eu não sou suficiente, ela vem ao nosso ouvido por sussurros muitas vezes demoníacos, pensamentos: você não é digno, você não serve para isso, Deus não vai te usar, você já errou muito. Mentiras, irmãos, que sopram no nosso coração durante as madrugadas da vida. O Senhor não cria apenas ferida, mas Ele é o Deus que cria a ferida e Ele restaura e cura. Cada uma delas você precisa refazer ou reencontrar a sua identidade no Senhor. Eu não sou suficiente, é a mentira que tem pegado o coração. As pessoas sabotam as suas práticas mesmo antes de começar um projeto. Vivem se comparando, diminuindo, têm dificuldade de assumir responsabilidades, porque pensam: eu nunca vou conseguir. Fogem do chamado, das oportunidades que abrem na sua vida. Busca validação constante das pessoas. Eu não sou suficiente. Precisa assumir hoje do seu coração. E nós só iremos fazer isso mediante a verdade da palavra, porque o homem do Salmo ensina para nós. Sabe como você será um homem plantado, uma árvore plantada? Diz o texto: meditando, tendo o seu prazer. Meu irmão, você e eu precisamos redefinir a ideia e o conceito de prazer. Porque prazer está ligado ao nosso ideal, nossa mente, apenas a coisas que nos fazem bem. Mas prazer não é só o que nos faz bem. Prazer não é o que nos faz bem apenas o nosso sentido. Quem aqui gosta de comer um delicioso, um delicioso vegetal? Você prefere um brócolis ou você prefere uma picanha? Oh, glória! Que você prefere? O brócolis? Ô, glória, tem um aqui, mas é verdade mesmo? Olha lá. Nem tudo que faz tão bem para nós como um delicioso vegetal, uma cenoura. Você não sonha com uma cenoura, irmão. Você sonha com uma cenoura? Fala assim: nossa, com uma vontade de comer uma cenoura. Ninguém fala isso, eu nunca vi. Eu estou com uma vontade de comer uma cenoura, aquele cheirinho de cenoura. Se for assadinha, né? Não, tem um povo que faz umas coisas, igual a Júlia tem a mãe de pegou umas coisas que você nunca comeria, e a hora que ela faz, vira um negócio e fala assim: rapaz, é mesmo isso aqui? É. Então tem gente que consegue, mas tudo que nos faz bem, muitas vezes não tem um gosto palatável. Mas escute, é exatamente aquilo que precisa o nosso corpo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, diz assim, 2 Coríntios 3, 5. Diz assim o texto bíblico: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, escute esse texto, irmão. A nossa capacidade vem. Paulo está falando sobre o seu ministério. Esse texto fala sobre sermos ministros de uma nova aliança. E dentro desse contexto ele está falando: não, a nossa
capacidade vem do Senhor. A Bíblia aqui não está tentando aumentar a sua autoestima, dizendo você é suficiente. Não, para você desfazer a mentira do eu não sou suficiente, você tem que pensar, eu sou suficiente, tudo que eu tenho está dentro de mim. Não, se você desfizer a mentira do eu não sou suficiente, só fará com essa verdade, não por nós mesmos, porque nós não somos capazes de fazer ou pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Se nós levarmos esta verdade em nosso coração, eu e você nos livraremos desta mentira que escraviza tantas pessoas. Eu não consigo sozinho, meu irmão. Você não consegue sozinho. E tudo bem, porque Deus nos fez um corpo. E somos corpo justamente porque precisamos uns dos outros. Você não consegue ensinar sobre a pureza sexual para o seu filho? Está tudo bem. Nós temos um corpo. Nós temos uma igreja, nós temos pessoas, nós temos ensino, temos a palavra do Senhor. A minha angústia muitas vezes é ver que nós temos tantas coisas à disposição e há pessoas que estão morrendo dentro dessas mentiras e não tomam atitude. Eu e você precisamos, primeira coisa, pare de avaliar os seus resultados por comparação. Toda comparação distorce a sua identidade. Escute, em nome de Jesus, você talvez não esteja compreendendo o peso desta sentença. Toda comparação distorce um pouco da sua identidade. À medida em que eu me comparo, à medida em que eu comparo os meus resultados, eu vou distorcendo um pouco daquilo que eu sou. Veja que a minha fala nada tem a ver com avaliação. Avaliar os resultados, avaliar a própria prática é uma coisa extremamente saudável. Todos nós precisamos avaliar. Aliás, essa é uma das principais diferenças do ser humano. Nenhum lugar no planeta, um João de Barro, ao terminar a sua casinha de João de Barro, vai falar assim: como eu poderia ter feito melhor essa casinha, hein? Eu podia ter feito aqui. Nenhum. O que ela vai fazer é sempre a casinha, do mesmo jeito, mesma casinha aqui, está lá, está lá. Eu e você temos uma capacidade dada por Deus, maravilhosa. Sabe qual que é? Avaliar os nossos resultados. Agora, avaliação nada tem a ver com comparação. Porque quando eu comparo, eu não estou apenas avaliando os meus resultados, eu estou me colocando em um lugar de angústia. Porque quando o meu resultado não atingiu o resultado esperado, e eu sofro com o resultado do outro. A avaliação não sofre com o resultado do outro. A avaliação faz com que nós olhemos para a nossa realidade e procuramos caminhos para melhorar, mas sem sofrer com o resultado do outro. Você percebe a sutileza aí? Nós devemos nos avaliar, não devemos nos comparar, porque esta é uma mentira. Declare diariamente estas verdades bíblicas. O texto de 2 Coríntios capítulo 3, o capítulo 5, verso 3 que eu li aqui com você, é 3, 5, não 5, 3. 3, 5. Diz para nós que a nossa suficiência vem dele. Olha o Efésios, Paulo falando, Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz o quê? Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras.
Você não precisa se menosprezar, você não precisa menosprezar aquilo que Deus colocou em você. O que você precisa, meu querido irmão, é uma capacidade de olhar para si. Amém? Está acordado aí em nome de Jesus? Outra mentira, sabe qual é? Primeira mentira que eu disse para você é: eu não sou capaz. A outra mentira é: eu não posso mudar. Eu não posso mudar. O que eu sou está assim. Cuidado, porque esta é uma mentira sutil. Ela ataca a nossa esperança futura. Ela ataca quem nós seremos. Esta mentira do eu não posso mudar faz você acreditar que a sua condição, a sua vida, ela é permanente. E não. A palavra nos ensina que a obra do Senhor em nós é como um dia, como um sol que nasce e vai acontecendo. Nós somos seres em constante mudança. Você não nasceu assim e vai morrer assim. Não, nós somos pessoas que estamos o tempo todo aprendendo. Amém, meus irmãos? Você precisa aprender, porque estas mentiras chegam a nós, sabe como? Ela chega a nós assim: não adianta tentar, eu já tentei infinitas vezes, isso não vai mudar. Irmãos, impressionante como eu escuto isso hoje em dia. Não adianta tentar, eu já tentei de tudo. Irmãos, tentar tudo é muita coisa, hein? No seu casamento, não adianta, não vai dar certo, eu já tentei tudo. As pessoas que me falam isso, eu começo sempre perguntando: você já fez um jejum com a sua esposa? A pessoa fala: não, jejum não. Então não tentou tudo. Você já fez um propósito junto com a sua família? Então não tentou tudo. Você tem orado dentro da sua casa, está ajoelhando todos os dias dentro da sua casa, está ensinando. Então não tentou tudo. Sabe, esta mentira nunca vai mudar. Ela é contundente. Esta mentira, ela muda, sabe, não as situações, ela muda quem nós somos, transforma-nos em pessoas sem esperança. Sabe aquela frase que você ouve: eu espero sempre pelo pior, se vier o melhor tá bom. Não, irmão, essa mentira produz muitas coisas na prática. A pessoa para de lutar contra o pecado. Não adianta, eu vou cair semana que vem, vou parar de lutar. Nunca vou mudar, é uma mentira. Todos nós podemos mudar, todos nós podemos mudar. Todos nós, no Senhor, podemos mudar. Eu e minha esposa estamos vivendo um tempo muito abençoado em casa. Eu tive, há algum tempo atrás, um direcionamento. Nós estamos agora, semana passada, dia 15 de abril, fez exatamente o dia que é considerado o dia em que Jesus foi assunto aos céus. E nós sabemos isso por quê? Porque sabemos que 40 dias depois foi a festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, a gente sabe que foram 40 dias que os discípulos ficaram lá orando e jejuando. E eu pensei assim: Senhor, vou trazer um desafio, nós vamos fazer um jejum para a igreja. Eu vou chamar esse povo, vamos começar a jejuar, orar os 40 dias para a gente entregar no dia do Pentecostes. Estava orando em casa. Aí o Espírito Santo falou assim: você não vai fazer isso com a igreja, no meu coração. Sabe com quem você vai fazer isso? Com a sua esposa. E nós começamos a orar e jejuar. Estamos jejuando junto em casa. Irmão, que bênção que tem sido. Que bênção que tem sido jejuar com você, minha esposa. Tem sido uma bênção. Nós estamos jejuando juntos.
E esse tem dado para nós momentos de quebrantamento na presença do Senhor. Porque não é só jejuar, é passar tempo de oração. E o Espírito falou assim: tudo que você vai ver na comunidade será sempre o resultado que você está vivendo dentro da tua casa. Começa aqui, começa aqui. Ei, você já tentou tudo, nada. Não, as coisas podem mudar se você começar a fazer para Deus, se você começar a executar para Deus coisas que você nunca fez. Você terá dele bênçãos que você nunca teve. Não é um trabalho de merecimento. Não é um trabalho de merecimento. Nós não estamos fazendo sendo um bom menino e Deus nos faz. Não, é porque é um trabalho de conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele se mostra a mim. Não é pagar o preço para merecer revelação. Não, é um trabalho de relacionamento. Não é merecimento. É um trabalho de relacionamento. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu sou transformado por esse conhecimento. Amém? Porque eu estou falando, porque há pessoas que entendem, falam assim: não, então vou fazer o jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E a pessoa pensa: nunca muda. Talvez o que você esteja vivendo na roda da atividade. E de fato isso não muda nada. O que muda é o relacionamento. Porque é assim. Filipenses 1:6 diz, Paulo ensinando aquela igreja algo importante, dizendo assim: eu estou certo. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, o que, irmão? Há de completá-la. Não, esta é uma mentira, não é verdade. Nunca vai mudar, nunca vai mudar. Pode mudar, irmão. Pode mudar. Amém? Você pode mudar. Desde que haja no seu coração um relacionamento. Vencer estas mentiras não é fácil. Por isso que você precisa transformar esta queda de identidade, mudar isso daí. Você caiu, mas a sua queda não define quem é você para sempre. Você caiu hoje, tudo bem, então levante-se. Coloque-se na presença do Senhor e mude imediatamente, porque é mentira de Satanás, dos demônios que sussurram ao teu coração. Sabe qual? Hipócrita. Você está aqui pedindo perdão de novo, amanhã você está lá fazendo errado de novo. Hipócrita. Vem no seu coração, na sua mente. Deixa eu dizer para você: tantas quantas forem as vezes que você cair, serão as vezes que o Senhor te aceita de volta. Se você tiver um coração disposto a ouvir o chamado dEle, a não viver uma vida artificial, a não viver segundo o conselho dos ímpios, mas ter o seu prazer na lei do Senhor, e esta lei tirará de você a mentira de que as coisas não podem mudar. Sim, elas podem mudar, porque a mudança não depende de você, depende do quanto o Espírito está pulsando em você. Depende de quanto o Espírito está pulsando em você. Pode mudar. Você só precisa permanecer nele. Na lei do Senhor, diz o salmo que estamos lendo, na lei do Senhor. O texto dá prazo para nós, ele fala dia e noite, na lei do Senhor, dia e noite, dia e noite. Outra mentira que eu preciso refutar com você: eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso dar conta, eu não preciso de ninguém. Essa mentira afeta diretamente os nossos relacionamentos. Quanto mais você vê pessoas que acreditam dar conta de tudo, mais você percebe o quanto elas estão sozinhas. Pessoas que acreditam que dão conta de tudo são pessoas solitárias.
você não precisa estar sozinho. Porque o salmo que lemos diz que nós não devemos estar dentro de algumas rodas de escarnecedores, mas o texto não fala sobre estar sozinhos. Há rodas que eu e você precisamos estar. Há rodas e lugares que eu e você precisamos estar. E esta mentira faz você acreditar que pedir ajuda é fraqueza, que pedir socorro é fraqueza, e que depender de alguém é sinal de incapacidade. Ei, você não é incapaz, você não precisa sustentar tudo sozinho. Essa mentira corrói você e te deixa com peso. Você não precisa dar conta de tudo. Você pode ser vulnerável, você pode ter medo, você pode ter dor, você não precisa dar conta de tudo sozinho. Essa sobrecarga, ela vai te pesando, isso pesa você emocionalmente, espiritualmente. Você tem dificuldade de pedir ajuda ou até mesmo de abrir o seu coração. Você se afasta de relacionamentos profundos, porque quando alguém se relaciona mais perto de você, vê a sua vulnerabilidade e o seu medo, isso te assusta demais quando nós nos expomos. Uma vez em uma célula, eu estava vendo um compartilhar e eu vi a pessoa compartilhando. Na hora que a pessoa compartilhou algo, ela mesma assustou, porque nem ela tinha percebido o quanto ela tinha se exposto ali. Porque à medida em que nós vamos nos expondo, as nossas feridas vão saindo, a nossa dor vai nos abandonando. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Não tem problema pedir ajuda, não tem problema pessoas que te auxiliem, isso não é fraqueza. Esta é a mentira que está dominando a mente de muitos homens, de muitas mulheres que vivem cansadas. Eu preciso fazer isso, eu preciso. Cuidado com esta frase. Faça aí uma análise agora. Se você fala eu preciso muitas vezes durante o dia, tome cuidado. Eu preciso. A Bíblia nos aponta outro caminho. Gálatas 6:2, Paulo fala para nós, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei. A Bíblia nos ensina a ter uma dependência do Senhor e nos ensina a interdependência uns dos outros. Carregar sozinho tudo não é força. Carregar sozinho é sinal de fraqueza. Porque quando você carrega todas as coisas sozinho, no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, na sua família, isso mostra o quanto você está sendo desobediente a um princípio eterno. Nós somos feitos para caminhar uns com os outros. Aliás, o texto clássico de Jesus Cristo, quando ele está falando lá em João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós somos os ramos que estão ligados. Aqui Jesus Cristo está destruindo a ideia da autossuficiência. Sim, você pode fazer muitas coisas, mas você não pode fazer tudo. Para romper definitivamente com essa mentira, eu vou te dar um conselho: reconheça urgentemente os seus limites. Irmãos, irmã, qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Se você não sabe me responder isso agora, cuidado. Porque quem não conhece os seus limites, geralmente se machuca. Qual é o seu limite? O que você não pode fazer tanto? Aonde você não pode estar? Qual é o caminho que você não pode entrar? Qual é o seu limite? Se você não sabe qual é o seu limite, cuidado.
Porque possivelmente, em algum momento desses, você esbarrará com ele. Por último, a última mentira que eu quero falar com você diz respeito a o que diz ali: ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água que dá o seu fruto. Ela dá fruto no tempo certo. Essa mentira que eu quero trabalhar com você é: a sua oração, a sua vida com Deus não faz diferença. Deus se esqueceu de você. Irmãos, como essa mentira sussurra no nosso coração. Escute, em nome de Jesus, algo profético para a sua vida. Costumeiramente, nós acreditamos que Deus se esqueceu de nós porque estamos vivendo problemas. Mas não é assim. Se você abrir Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ver ali que alguns homens foram cerrados ao meio, homens foram cortados ao fio da espada, queimados. Estes homens tiveram do Senhor a bênção e a presença. Eu e você temos acreditado nessa mentira. Não vai, Deus não está perto de mim, Deus se esqueceu de nós. Sabe por quê? Porque a hora que você levanta no seu trabalho, alguém roubou, alguém fez isso, alguém me traiu. Onde estava Deus que não estava vendo isso? Onde estava Deus que não estava vendo isso? Essa mentira entra no nosso coração e nós vamos acreditando, atrelando Deus ao nosso bem-estar. Em nome de Jesus, desfaça hoje essa mentira na sua mente. Deus não tem nada a ver com o seu bem-estar. Diga isso aos homens que morreram queimados vivos, aos homens que morreram pela viés do martírio, foram emparedados, homens que foram cerrados ao meio. Diga isso a eles: Deus não tem nada a ver com o seu bem-estar. Não tem nada a ver. Você não pode medir a presença dele, se está tudo bem. Está mal. Você não pode, meu irmão. As coisas não acontecem muitas vezes da maneira como você quer. Sabe, esses dias seria aniversário do meu sogro, o Braz. E dói no nosso coração pensar, lembrar dele. Um homem cheio de vida. Cheio de vida. E o final não foi o desfecho como nós queríamos. Mas esses dias, a hora que eu estava levando a minha filhinha para a escola, ela falou assim para mim, sem eu perguntar nada. Foi a primeira vez que ela falou isso. Minha menina tem 5 anos. Ela falou assim: pai, hoje eu sonhei com o vovô Braz. Aí eu falei assim: é mesmo? É, lá embaixo, na casa deles em Pirajuí, o meu sogro fez para minha filhinha na época, comprou um balancinho. Sabe aqueles que é com madeirinha colorida, toda circularzinha assim, ó? E colocou lá embaixo. E a Catarina falou assim: eu sonhei que o vovô estava me empurrando. Eu vi isso daí. E eu falei assim: o Senhor está se encarregando de colocar na memória dela a presença do meu sogro, que antes de morrer falou assim: eu não ligo para nada, eu só tenho sentimento de não ver a Catarina e o Gustavo crescer. Meu filho está sonhando com meu sogro, minha filha está sonhando com meu sogro.
com 5 anos de idade. Não é o desfecho que a gente queria, irmão. Mas Deus não está conosco, ou não, pelo nosso bem-estar. Você precisa desfazer essa mentira. Está tudo bem porque Deus me deixou bem. Não está bem porque veio uma doença, veio um diagnóstico, eu perdi pessoas. Não está. Quando falaram para mim que eu estava com câncer, quando eu estava nessa suspeita desse pólipo, era maligno, é maligno, 3 médicos falaram para mim, é maligno. Teve um que falou assim, eu nem ponho a mão nisso aí, vai lá ver com o fulano de tal. Eu estava atormentado, irmão, não sei se você já tive, alguém já te deu essa, já alguém te deu essa notícia, tem um negócio aí, eu não quero nem pôr a mão. Irmãos, eu saí do consultório, eu não conseguia, é sério, eu não conseguia colocar a chave no contato do carro. Mas em um dia da nossa mentoria lá em Ribeirão Preto, depois da palavra do pastor Danilo, depois da ministração, o Senhor colocou uma força no meu coração. E disse assim, independente do que for acontecer comigo, eu prosseguirei. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. E o Senhor sabe no coração, no meu coração e no dele, que é real. Eu vou dizer para você, não é verdade. Esta relação que você faz, está tudo bem com Deus está presente, está tudo mal, Deus está ausente. Não, diga isso para Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga isso para todos os homens que morreram. Você precisa acabar com essa mentira hoje. As pessoas precisam orar com intensidade, buscar o Senhor e ajustar. Eu encerro com esse texto que diz lá em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho? Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Você quer ser o homem e a mulher do Salmo, meu querido irmão? O texto diz, ele é como árvore plantada. Você, para viver isso, precisa desfazer estas mentiras no seu coração. Tais quais sejam, eu não sou suficiente, que eu trabalhei com você aqui, eu não sou suficiente. As coisas não vão mudar, não podem mudar, vão mudar. Eu preciso dar conta de tudo sozinho, não precisa. A minha oração não faz diferença porque Deus não está aqui, Deus está aí. Você crê nisso? Só assim você pode sair da vida superficial. A vida superficial parece com a natural. Tem cor de natural. Tem jeito de natural. Mas não é. Eu creio no mover profético desse lugar. O Senhor vai curar almas hoje, nessa hora. Eu creio que o Espírito de Deus vai desfazer mentiras no seu coração hoje. Mentiras, eu não sou suficiente, eu não vou mudar, as coisas não vão mudar, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso. Não, ninguém, Deus não está me vendo, as coisas não são diferentes. Não, estas mentiras vão cair diante da palavra do Senhor. Estas mentiras vão cair diante da palavra do Senhor.